Lá em Porto Alegre, Silmar César Miller deve estar um calorão, porque o Silmar abandonou o seu terno e a gravata. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos amigos do Terra Viva. Calorão aqui em Porto Alegre já há alguns dias, batendo aí nos 30 graus durante a tarde e chove muito pouco. Só uns respingos no dia de ontem, voltou a abrir o sol hoje. Está difícil, está faltando chuva já para a agricultura, inclusive aqui no Rio Grande do Sul também. Pô, A Silmar, situação começando a complicar. 30 graus está fresquinho. Aqui está dando É, 35. Está insuportável. As tardes em São Paulo estão insuportáveis. Espera, deixa eu fazer uma pose aqui. Todo dia eles tiram uma foto de mim para registrar o meu traje. Muito obrigado. Vamos lá, Silmar, daqui a pouquinho. Saiu o pacote aí, hein? Daqui a pouquinho a gente fala. Vamos lá, primeiro as commodities agrícolas. Davi, hoje é feriado nos Estados Unidos, o Dia Nacional de Ação de Graça, um feriado importante para os americanos, o pessoal já emenda com o final de semana, tanto não funcionam as bolsas nem de Chicago nem Nova York, aí ficam os mercados do resto do mundo meio sem pai nem mãe aí, pela falta de referência na maior economia do mundo. Mas alguns mercados, obviamente, funcionam aqui no Brasil, dia normal. E aqui o grande destaque é uma nova disparada do dólar. O dólar ontem já fechou o dia no nível mais alto desde 2020, um recorde nominal, ou seja, sem desconto da inflação. E hoje está superando, inclusive, a alta de ontem, sobe mais 1,3% nesse momento, batendo em quase R$ 6. A 5,99 agora, para ser mais exato. E o mercado de ações despencou ontem, continua caindo hoje 0,7% a 126.800 pontos nesse momento. Bom, por que está acontecendo isso? Já antecipando aí a reação do mercado com relação ao pacote do governo sobre ajuste fiscal. E de ajuste não tem nada também. O fato é o seguinte, ontem foi anunciado isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, boa notícia para quem ganha isso, mas o fato é que isso vem na contramão daquilo que era esperado, né, por todo mundo, que era corte de gastos. O que veio foi corte de receita. Então a situação ficou bem complicada, o mercado desde a tarde de ontem já reagia negativamente, como se soube o que o ministro Haddad iria dizer à noite, e foi o que foi confirmado. Ele anunciou ainda e está destrinchando agora pela manhã as demais medidas do verdadeiro ajuste, que é de cortar gastos e não de cortar receita, mas não foi bem recebido também esse pacote que está sendo destrinchado pelo ministro nesse momento. Então, o que acontece? O dólar voltou a disparar. É uma referência normal quando as coisas não são bem aceitas pelas suas consequências. O Brasil precisa cortar custos, está cortando receita, portanto, ninguém está entendendo nada e a reação do mercado é exatamente essa que a gente está vendo. Bom, fora isso, chama atenção aqui, tá vendo que o boi parece que bateu no teto, hein? Mercado futuro lá pelo terceiro dia consecutivo caindo, boi gordo caindo bastante hoje, 4,4% na B3, já tinha chegado a quase R$ 360 arroba no mercado futuro, está em 322 nesse momento, uma queda forte. Isso, claro, está refletindo certamente a expectativa aqui no mercado físico, que ontem, aliás, nos últimos dias, os preços bateram no máximo de 360 e pararam de subir, não voltaram a cair ainda. Aparentemente, o mercado futuro está antecipando um início de queda, ou seja, parece que o boi bateu no teto finalmente, depois da disparada que a gente viu nas últimas semanas. Milho na B3, aqui o nosso mercado futuro também cai, 1,3%. Café ontem, Tavinho, bateu o recorde absoluto dos últimos 47 anos. Meio século. Café arábica nunca tinha atingido o patamar que alcançou no dia de ontem. 47 anos atrás foi a última patamar próximo desse que foi alcançado pelo café arábica na Bolsa de Nova York no dia de ontem. Situação bastante complicada, o mercado está antecipando uma forte quebra da próxima safra brasileira, tanto de café arábica quanto do nosso Conilon, e por isso não para de subir. Hoje é feriado, não tem cotação do café arábica em Nova York, mas em Londres o café robusta, depois da forte alta de ontem, está caindo um pouquinho, 0,09%. E aqui na B3 de São Paulo, o café também caindo um pouco, 1,1%. Mas o fato é que o salto foi gigantesco no dia de ontem, a grande notícia do mercado de café, uma disparada que ninguém via há 47 anos, como eu disse.
Então, esse é o retrato do mercado que está funcionando nesse momento, também, já que é feriado nos Estados Unidos. Então, vários destaques aqui. Dólar batendo o preço mais alto aqui dos últimos 4 anos, boi caindo, despencando, na verdade, e o café destacando o dia de ontem, a maior alta em 47 anos. Tá complicado nossos mercados aí, né, também? Sim, muito complicado. E essa alta do dólar aí desde ontem já, sinalizando, antes mesmo do ministro falar alguma coisa, vazou lá mais ou menos o que ele ia falar, e o dólar já saiu nessa disparada aí, chegando a praticamente 6 aí na manhã de hoje. Está todo mundo de cabelo em pé aí. Bom, antes de comentar o pacote, vamos dar alguns detalhes. Depois de dias de discussões, o pacote do corte de gastos, e não é corte de gasto, é corte de receita, como disse o Silmar, finalmente foi anunciado na noite dessa quarta-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Previsão economizar 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos. Tinha coletiva agora com 3 ministros pela manhã para explicar detalhes do pacote. O ministro também anunciou a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Uma promessa de campanha do presidente Lula. Está pagando aí aquilo que prometeu. A picanha não chegou ainda, mas a isenção para o imposto de renda chegou. Vamos lá. Fernando Haddad fez um balanço do trabalho da equipe econômica, destacando programas e o compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Destacou que trata-se de uma ação conjunta com o Congresso e o Supremo para aprimorar as regras do orçamento. Na revisão dos gastos, o governo pretende alterar normas para pagamento de pensão e aposentadoria dos militares. Nós vamos promover mais igualdade, com a instituição de uma idade mínima para a reserva e a limitação de transferência de pensões, além de outros ajustes. São mudanças justas e necessárias. Durante o pronunciamento, o ministro criticou o governo anterior para ressaltar a necessidade de aperfeiçoar os mecanismos de controle. Segundo Haddad, o pacote deve gerar um alívio aos cofres públicos em torno de 70 bilhões de reais em 2025 e 2026. Medidas impopulares também entraram no pacote, como o que altera a faixa do abono salarial. O pagamento, que hoje é garantido a quem ganha até 2 salários mínimos, será assegurado a quem recebe até R$ 2.640 por mês. A política de valorização do salário mínimo deve ser limitada. Haddad não deu detalhes, só disse que o mínimo vai continuar crescendo acima da inflação, mas de forma sustentável e dentro da nova regra fiscal. O anúncio incluiu ainda o cumprimento de uma promessa de campanha de Lula. Honrando os compromissos assumidos pelo presidente Lula, com a aprovação da reforma da renda, uma parte importante da classe média, que ganha até R$5 mil por mês, não pagará mais imposto de renda. Para compensar a isenção, a proposta é aumentar o imposto para quem tem renda superior a R$50 mil por mês. Pela parte do Congresso, metade das emendas das comissões vai passar a ir obrigatoriamente para a saúde pública, reforçando o SUS. As medidas dependem de aprovação pelo Congresso Nacional, que vai receber as regras separadas em um projeto de lei e uma proposta de emenda constitucional. Os textos vão chegar, votar, e a reforma votar nessas 3 semanas, a PEC, um projeto de lei complementar, e a reforma da renda só no próximo ano. Agora vai para o Congresso, agora começa. Não, isso aqui, não, isso não, pera, não, aqui, não de lá. Você falou bem, Silmar. Cortou receita, não cortou gastos. Por exemplo, se você isenta quem ganha até R$5 mil do imposto de renda, essa pessoa estava pagando um pouco de imposto de renda para o governo. Não vai mais para lá. Cortar gastos seria chegar, ilustríssimo senhor deputado, aquele carro que o senhor tem, que o senhor vai para a Câmara dos Deputados todos os dias com ele, com o seu motorista particular, e cuja gasolina sai da verba da Câmara e do governo, nós vamos tirar esse carro, tirar o seu motorista e o senhor vai de busum para trabalhar lá na Câmara Federal ou no Senado, tá? Então, aí só vai de busum. Se quiser a pé, vai, mas vai de busum que custa R$5. A ida, R$5 a volta. Cortar gasto. Meu amigo, você tem um carro em casa, né? Aí você sai com ele todo dia para trabalhar e gasta 4 litros de gasolina para ir, 4 litros para voltar.
fora IPTU, IPVA que você paga, custo de gasto, seguro, etc. e tal. Então, cortar gasto é deixar o seu carro na garagem e pegar um busão que custa R$4, conectado com o metrô. 4, mas é 4 que custa? 4,40, já me atualizar, 4,4, número bom para jogar no bicho. 4,40, né? Para ir, 4,40 para voltar. E aí, deixa o carro na garagem. Cortar receita é pedir demissão do trabalho, entendeu? E não ir mais trabalhar, porque você não pode mais ir trabalhar de carro. Tudo Dantes como no quartel de Abrantes ou Abrantes como Dantes? Não mexeu nada. Pois é, Tavinho, ninguém entendeu o negócio aí, porque, aliás, só uma forma de tentar amenizar, por exemplo, a questão do corte de gastos, foi cortar receita, né? Ou seja, tentar agradar aqui uma parcela importante, os próprios eleitores do presidente, parcela importante da população, diminuindo o gasto, o desconto do imposto de renda, né? Só que significa abrir mão de receitas, né? No momento em que o caixa está quebrado, né? Está com déficit. Então, o que ficou faltando foi o corte das despesas, que ainda precisa passar pelo Congresso. E aí tem ainda um ponto de interrogação pela frente, né? Ou seja, e tem previsão de cortes aqui em quem, por exemplo, corte de ajustes de salário dos aposentados, por exemplo, né? Ou seja, em vez de um ajuste de acordo com a inflação, vai ter um limite, aí, se não me engano, 2,5%, está sendo destrinchado ainda, tem que passar pelo Congresso, ou seja, alguém está pagando essa conta, né? E não é quem pode mais, é quem pode menos, como sempre. Enfim, uma salada. O fato é, a reação do mercado é bem clara em função do que foi anunciado, né? Ou seja, ninguém gostou, né? O mercado existe exatamente para isso, assim, uma reação normal de quem não entende onde é que está o necessário corte de gastos do governo, porque está estourado e isso gera inflação. E aí o dólar dispara acompanhando exatamente essa tendência. Ou seja, ninguém está ganhando nada com isso. Fez ainda, porque eu não vi em nenhum lugar, mas se alguém quiser usar, pode usar. O governo pretende economizar 70 bilhões de reais em 2 anos. Então, você pega 70 bilhões e divide por 24 meses. Sabe quanto é que dá? 2 bilhões e 900 milhões por mês. Sabe o que é isso? É nada. É nada. É nada. Exatamente. É nada. E é economizar, não é cortar. Vamos entender bem. Daí a reação do mercado, que é essa aí. Mas não mexe, não consegue mexer. Os benefícios são muitos. Daí está 2 bilhões e 900 milhões por mês. Sabe o que é isso para a verba do governo, o orçamento do governo? É nada, é nada. 70 bilhões parece um número grande, gigantesco. Divide por 24 meses. Vamos para o nosso feijão com arroz, Sumar. A produção de cana-de-açúcar na safra 24-25 deve ter redução por causa do clima. Falta de chuva e as altas temperaturas devem fazer com que a colheita na temporada fique estimada em 678.700.000 toneladas, redução de quase 5%, o que se reflete na produção de açúcar, que deve cair quase 4% e ficar em 44 milhões de toneladas. A produção de etanol de cana também deve ter redução de quase 3%, alcançando 26 bilhões 900 milhões de litros. O tempo continua interferindo aí em produtos e o açúcar tem trazido boas receitas aí na nossa balança comercial, né? Na nossa balança de exportações. Bom, tá vindo nenhuma novidade aqui, já era esperado esse corte aqui, né, por conta daquilo que a gente tem acompanhado aqui nas últimas semanas, nos últimos meses. Primeiro, uma seca terrível aqui que afetou especialmente aqui a região sudeste, que é a grande região produtora de cana-de-açúcar, e especialmente o estado de São Paulo, foi o mais prejudicado e exatamente o maior estado produtor de cana e também dos derivados, açúcar e etanol. Então, a estiagem prolongadíssima, foi até o mês de outubro, faltando chuva, temperaturas elevadíssimas, e aí tivemos ainda o episódio dos incêndios, né, que acabaram selando aqui as perdas que já eram bastante acentuadas naquele momento, em que começou aquele surto de incêndios atingindo canaviais aqui em boa parte do estado de São Paulo. E aí se confirmou realmente uma redução bastante expressiva na produção em relação ao ano passado.
a produção de cana. E agora é período entre safra, então se acentua agora a redução progressiva até a entrada de safra nova, que vai acontecer só lá em abril do ano que vem. Então, era um número já esperado, a Conab simplesmente deu uma atualizada nas suas estimativas, que foi o que foi divulgado nesta quinta-feira, Tavinho. Tudo bem, vamos para outro assunto aqui, mas eu fiz outra conta. Primeiro eu fiz 70 bilhões dividido por 24 meses, deu 2 bilhões e 900 milhões por mês. E aí, se você dividir isso, o do mês, por 30 dias, dá 0,09 bilhão. 0,09. Não dá nem 0,10, 0,1, dá 0,09 por dia. Vamos lá para o frete rodoviário do agronegócio brasileiro, que registrou queda de 1,2% no terceiro trimestre deste ano, quando comparado com o volume do mesmo período do ano passado. O índice negativo foi puxado principalmente pelo volume transportado de milho, que teve queda de 19,5% entre julho e setembro de 2024, sendo que na região sul a queda foi de 34%, no centro-oeste, menos 17%, e quase 4% de queda na região sudeste. O volume de transporte de soja aumentou 1,5% e de fertilizantes cresceu 6%. Nos dois casos, foi a região sul que puxou a alta, com crescimento de quase 20% no volume de fretes da soja e 8,9% de fertilizantes. Para o setor de transporte, de maneira geral, os dados são positivos. Houve um aumento de 6,7% no volume de fretes rodoviários no Brasil durante o período. Os setores de construção civil, com aumento de 25,4%, e o de produtos industrializados, mais 9,3%, foram os que mais cresceram. Entre as regiões, o Nordeste foi a que apresentou maior crescimento no volume de frete, segundo a plataforma, com 17,7%, seguido do Sudeste e Sul. Silmar, mas o problema do transporte das commodities agrícolas não é só o frete. Aí entra a perda de grãos no transporte, entra seguro, entra a estrada esburacada e manutenção do caminhão, da carreta e etc. e tal. O problema do Brasil é andar sobre rodas, né? E não andar em trilhos ou rios, né? Coisa que já devia ter trabalhado melhor há muito tempo. Bom, também esse simplesmente é um retrato aqui do trimestre da movimentação de cargas do Brasil, e com o resultado já esperado, né? Nós temos aqui uma safra menor de milho esse ano, que é a cultura que tem maior movimentação no terceiro trimestre do ano. Safra menor. E, por outro lado, isso realmente agravou um pouco mais essa situação, foi a pouca demanda, né? Especialmente para exportação. O Brasil está exportando menos milho esse ano, não só em função da quebra da produção, mas por diminuição do interesse pelo milho brasileiro. A gente já comentou isso aqui, se não me engano, foi no dia de ontem, ou seja, o interesse menor, porque aumentou a concorrência contra o milho brasileiro, com os americanos com a safra maior e os argentinos também recuperando-se da seca do ano anterior, estão com a safra maior esse ano. A concorrência aumentou, o Brasil está exportando pouco milho. Isso reflete diretamente no frete de caminhões, especialmente em direção aos portos de exportação. Então, por isso, foi o que puxou para baixo esse índice, foi exatamente o milho. Soja ainda tem soja sendo embarcada nesse período de entre-safra, aquilo que restou do primeiro semestre, e especialmente fertilizantes. É um momento agora de entrega de fertilizantes, então é um setor que cresce no terceiro trimestre. De resto, é um período de entre-safra, né? As principais culturas, portanto, essa queda aqui é bastante bem explicável. Mar, por hoje é isso, e você volta amanhã, sexta-feira, para comentar os assuntos aí. Vamos ver como é que caminham os mercados hoje em função aí do pacote anunciado pelo governo. Deixa eu fazer uma pergunta, você gosta de morango? Não. Eu sempre pergunto para o Silmar, porque tirando costela e vinho, você gosta? Sem dúvida. Não é que eu não gosto de morango, é que eu tenho medo de comer morango, tem muito agrotóxico esse negócio, né? É difícil de tirar, né? Pega uns orgânicos, poxa vida. Eu tiro coisa que tem a casca, tira a casca e como maçã, banana, tudo bem. Agora, morango, não. Não. Tá bom. Época de pêssego, e o pêssego está muito bom aqui no Rio Grande do Sul, é época de colheita agora. Pêssego é excelente, exatamente essa época de safra. Pêssego fica mais barato e muito gostoso. O pêssego dá nessa época aqui no verão no sul do Brasil. Aqui na região sudeste ele dá na metade do ano e aí você consegue ter pêssego
o ano inteiro. Eu me lembro várias vezes, quando eu viajava, mais jovem ainda, viajei muito de carro aí pelo Rio Grande do Sul e sempre tinha pêssego para vender aí nas rodovias, nos faróis de entrada da cidade. Eu sempre comprava, uma delícia. Pêssego daí é muito bom, docinho, docinho, docinho. Mas já que você não gosta de morango, eu vou deixar o morango para lá. Tá bom? Ótimo, Davi. Um abraço, bom Tchau. final de dia, até amanhã.